Então, pessoal, eu tô aqui para falar hoje sobre puberdade precoce, que é um assunto que está permeando a nossa família aqui no momento, porque, assim, não sou nenhuma especialista, não sou médica, eu tô aqui falando como uma mãe que está passando por isso, né? A nossa filha, a Bibi, que está com 7 anos, foi diagnosticada com puberdade precoce e a gente veio trazer um pouco das informações do que a gente está passando, o que os pais precisam estar atentos, porque é um problema que precisa que os pais estejam muito atentos para poder identificar. Então, pessoal, o que é a puberdade precoce? É quando o corpo da criança começa a mudar muito rápido para um corpo de adulto. Ou seja, começa a ter uma maturação sexual precoce, antes da hora. E o que é esse antes da hora? O considerado normal nas meninas é a partir de 8 anos de idade e os meninos a partir dos 9 anos de idade. Então, esses sinais que eu vou falar daqui a pouco, quando eles começam a surgir antes dessa faixa etária, pode ser um indício de puberdade precoce. Então, não é uma doença que acomete muito, ela é mais rara, mas acontece. E como é que são os sintomas? Normalmente nas meninas começa a aparecer as mamas. Antes dessa faixa etária que eu falei, antes dos 8 anos, começa a crescer e aparecimento de pelos, né? Principalmente pubianos ou na axila, ou até mesmo uma menstruação precoce, que eles chamam a primeira, né, a menarca, antes dessa idade. Na verdade, quando já aconteceu essa menarca é porque você já identificou tardiamente. Mas os primeiros sinais, normalmente, nas meninas são as mamas e o aparecimento de pelos. E nos meninos é o alargamento do testículo e do pênis e também a mudança de voz. E também pode surgir os pelos, né, também. Como que a gente observou no nosso caso? A Bianca fez 7 anos em julho, só que no ano passado, a gente está em 2020, né? No ano passado, no final de 2019, eu já tinha levado ela no pediatra e achei que o peitinho dela tinha crescido um pouco, né? E aí falei com a médica, ela olhou e disse que era normal, não tinha o broto mamário, entendeu? Tava crescidinho, mas não tinha o broto mamário, que seria normal. Outra coisa que eu tinha relatado é que ela tava com odor nas axilas, muito forte, né? E eu acho que ali já era um sinal, mas mesmo assim a médica achou que não. Mas eu já tinha achado estranho no final de 2019. Só que aí o peito continuou crescendo, ela começou a reclamar de pelo nas pernas. Aí eu comecei a achar realmente estranho. Mas como a gente ainda estava na pandemia, eu fiquei segurando com relação a essa questão de levar ao médico. Aí quando eu vi que a mama estava muito assim, eu já estava muito preocupada, eu falei, não, mesmo na pandemia eu vou levá-la ao médico. Levei na pediatra, a pediatra pediu que fizesse alguns exames. E aí, a partir daí que a gente descobriu. Então, por que eu falo que precisa, assim, uma situação que os pais precisam estar atentos? Igual isso, qualquer mudança que você não ache normal no corpo da criança e tal, precisa ser levado ao médico, ao pediatra ou a um endócrino pediatra, alguma coisa assim. Outras coisas que podem aparecer acne, igual eu falei, pelos pubianos, pelo debaixo do braço, ou outros pelos do corpo começam a ficar mais grossos, ou aparecem em locais que não tinham antes. A puberdade precoce, ela acontece muito mais entre as meninas. E uma coisa que acontece, e também a gente observou na Bianca, é um crescimento acima da média. Só que isso não foi um fator que chamou atenção pra gente, porque o irmão dela é muito alto. O Pedro tem 14 anos e ele tá com 1,90 m. Então, assim, tava dentro do nosso padrão com relação ao Pedro. Então,
isso não nos chamou atenção, mas é um fator de alerta sim, se a criança está crescendo acima do normal. Então, apesar de parecer que agora ela está muito alta, isso pode ser um problema para frente, quando se tem esse diagnóstico de puberdade precoce, que eu vou falar mais para frente. Então, pais, observar realmente a mudança no corpo. Pode ter mudança de comportamento também, ficar com um comportamento um pouco diferente, começar a apresentar comportamentos de adolescente. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças, tanto de comportamento quanto no corpo dos nossos filhos, principalmente nesse período aí. Que deveria ser a partir dos 8, 9 anos, e se acontecer antes, a gente realmente tem que procurar o médico. Quais foram os exames que a nossa médica pediu? Ela pediu um raio-x de mão e punhos, né? E um exame, uma ecografia. Como é que chama? Uma ultrassonografia, né, da pelve. E por aí ela conseguiu ver que já tinha algumas alterações. Esse do exame do raio-x, que é do punho e das mãos, ele consegue identificar a idade óssea da criança. Então, no caso da Bianca, que está com 7 anos, estava com idade óssea de 9 anos. Então, ou seja, já estava acima da idade dela. E no exame também da ultrassonografia, foi visto que já estava tendo um desenvolvimento, eu não vou saber dizer, né, as palavras técnicas, mas assim, já estava com um desenvolvimento de adulto e já estava tendo identificação de hormônio. Então, até a pessoa que fez a ultrassonografia falou, pode continuar, volta à médica, porque realmente não era para estar assim com essa idade. Né? Então, a pediatra dela nos encaminhou ao endocrinologista pediatra. Outro exame que a gente fez foi de sangue, só que não deu alteração. Eles olham algumas taxas hormonais, o LH, o FSH, o estradiol, a testosterona total, e não deu alterado. Então, a gente levou todos esses exames para a endocrinologista e ela falou que esse exame de sangue, ele tem a chance de dar tipo um falso negativo. E aí ela pediu pra gente fazer um teste de estímulo. O que é esse teste de estímulo? Ela passou um remédio, que é um hormônio, não é comprado em qualquer farmácia. No caso que a gente usou é esse aqui. Eu vou ler o nome aqui. O que ela passou? O leuprorelina ou o triptorelina. Ela falou que um ou outro ela poderia tomar. No caso, ela tomou a leuprorelina, que foi o mais barato que a gente achou. Ela falou, pode tomar um dos dois que você achar mais barato. Não é um remédio barato. Foi em torno de R$250 que eu paguei. O mais barato, a gente fez uma pesquisa. E tinha um lugar até com mais de R$300. E ele tem que ser aplicado, ele é injetável. Então, na própria farmácia, eles aplicam. Foi aplicado nas nádegas. E aí, 2 horas depois, né, da aplicação do remédio, tem que fazer a coleta do sangue. Né? Então, assim, pensa para criança, para Bianca foi péssimo, ela chorou, a gente fica também mal, né, com a situação, mas, enfim, é o que tem que ser feito. A médica diz que a partir desse exame ela vai ver qual o tratamento que vai ser feito. Então, no momento agora, a gente não sabe como é que vai ser o tratamento, mas normalmente é a utilização desse medicamento que ela já usou para fazer o teste de estímulo, que ele é aplicado em torno de 28 dias, a cada 28 dias ou 21 dias, que vai ser de acordo com o que o médico falar. E pelo período que ele achar que deve. E aí eu me perguntei assim, mas qual é a causa da puberdade precoce? Então, é uma coisa que é difícil saber a causa, isso até a médica falou, mas pode ser por alguma alteração do sistema nervoso central, algum tumor, alguma coisa assim. Pode ser de origem familiar, tanto materna quanto paterna. Não quer dizer, na verdade, que se a mãe ou o pai tenham, que necessariamente a criança vai ter, não. Mas pode ser uma origem familiar.
Também tem a nutrição adequada. Quando a criança não está se alimentando bem, ela é sedentária, tem muito acúmulo de gordura, pode ser um fator desencadeador. Então, nesse caso, eu acho que não era da Bianca, porque ela era muito ativa. Ela não come bem. A médica até conversou sobre isso, falou sobre algumas necessidades de alteração na alimentação dela, mas assim, ela é muito ativa. Mas realmente a alimentação não é boa, então também pode ter contribuído o fato da alimentação, não dela ser sedentária, né? E outra coisa que ela falou que me chamou a atenção, e eu queria chamar a atenção dos pais, que é o uso de produtos que tenham produtos adultos. Alguns produtos adultos, ele tem na composição dele alguns hormônios, e isso pode estimular esse desenvolvimento precoce na criança. Não é que sempre vai ocorrer, mas pode ser que algumas crianças tenham essa predisposição para desenvolver quando entram muito em contato com esses produtos adultos. E aí, a médica me fazendo algumas perguntas, eu cheguei à conclusão que a Bianca utiliza muitos produtos adultos, entendeu? Ela usa shampoo de criança, condicionador de criança, mas eu já não dava banho mais nela com shampoo de criança, ela já usava o sabonete normal da família. Ela gosta muito de brincar com maquiagem, né? E tinha maquiagens que ela tinha de criança, mas muito de adulta. Ela pega a minha, pega da avó, brinca. Não que ela saia na rua toda maquiada, mas ela gostava de brincar, passar e tirar. A gente não achava isso que fosse prejudicial, tá vendo? Às vezes a gente, pai, erra, né? Não tem jeito. Mas a gente não achava, assim, desconhecimento total. Então, ela gostava muito de brincar, assim, e até perfume meu, às vezes, ela pegava e borrifava. Então, essas coisas têm que ser evitadas. Criança tem que usar produto de criança. Então, ela suspendeu tudo. Então, ela não tá podendo passar maquiagem. O sabonete agora é específico para ela. O creme do corpo é específico para criança. Tudo para criança. E outra coisa que a médica falou que eu achei muito interessante é a questão da esquentar alimentos em vasilhas de plástico. Então, é uma coisa que a gente faz muito aqui. Na pandemia a gente tem feito muito, porque a gente está trabalhando, não tem empregada, estamos todo mundo em casa, então a gente tem que fazer comida antes e deixar pronta. Então a gente acaba guardando em vasilha de plástico, esquentando na hora de comer nas vasilhas de plástico. E eles soltam uma substância aí que poderia ser um fator desencadeador também. E quais as consequências que pode ter, né, o fato da criança estar passando por uma puberdade precoce? Uma delas é o comprometimento da estatura final. Então, se o corpo está desenvolvendo muito rápido, parece a princípio que ela está alta, mas rapidamente, quando ela atingir, né, a idade adulta que vai ser antes, ela vai parar de crescer. Então, isso pode deixar a criança com a baixa estatura. Assim, a outra consequência é que, lógico, ela vai ter uma maturação sexual mais rápida, né, se você não tratar. Então, ela vai estar fértil mais cedo. Então, tem a mudança do corpo, o corpo também fica mais arredondado, já fica com um aspecto mais adulto. Então, às vezes, quem vê de fora parece que já é, né, um mulherão, mas não é uma criança. Além, principalmente nas meninas, eu acho que o fato de menstruar muito cedo também é complicado. Eu fiquei menstruada com 11 anos, foi bem antes das minhas amigas, e eu me sentia muito desconfortável, porque tem que usar absorvente, a criança tá brincando, quer fazer uma série de coisas e, sabe, ter que usar absorvente, tomar cuidado pra, né, trocar, se não tá vazando, é uma coisa que é chata para adulto, imagina para uma criança ter que passar por isso, né? Então, assim, são várias coisas que podem abalar, assim, tanto muito psicologicamente a criança, né, além dos aspectos físicos. Mas, enfim, o coração fica meio doído, assim, sem saber, igual na hora a gente, quando viu os exames, ainda não tinha retornado pro médico, a gente ficou, aí agora, como é que será que faz?
Mas enfim, vai dar tudo certo. E eu espero ter contribuído aí com algumas informações. Quem tiver mais informações do que eu falei aqui, ou quiser compartilhar, né, experiências, coloque aí nos comentários, eu vou achar muito legal compartilhar experiências. E valeu, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.